Alô, gente querida, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou Marco D'Amento, legionário da boa vontade de Deus, e este é o programa O Poder da Fé Realizante, criado pelo irmão Paiva para aproximar toda a humanidade mais de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Ele que é o Criador da terra, portanto pode nos ajudar dentro do tema expressão do próprio Mestre, respondendo como conservar a fé no contexto da pandemia do novo coronavírus, em pleno Dia Mundial da Religião que nós celebramos hoje, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, com todas as religiões do mundo, elas que surgiram, como explica o irmão Paiva, de fenômenos espirituais, que elas vêm de Deus. E o irmão Zarur, proclamador da religião divina, dizia: todas as religiões levam ao mesmo ponto, Deus nosso Pai, e Jesus é um com o Pai. Então, se Jesus criou a Terra e Ele criou o planeta, Ele pode dar solução a qualquer problema do planeta. Vamos orar juntos? Com a água sendo fluidificada por esse poder extraordinário, a água é uma expressão religiosa que vem de Deus. É uma grande obra que nos sustenta a vida. A pia sagrada, como na manjedoura do Natal permanente de Jesus, recebendo os nomes pelo WhatsApp 99-801-1242. 99-801-1242, código 11. Vamos aumentar um pouquinho o teto ali, vai aparecer para cima, Valdir. Olha lá para cima para a gente contemplar o Mestre Jesus abençoando a água e abençoando a pia sagrada. Olha que visão bonita ali. E as construções, os tijolos, o livro de preces, tudo é lição de Deus para nós nesta noite maravilhosa aqui do programa O Poder da Fé Realizante. Contamos com a presença da Maria do Socorro Gomes e Diadema. Está em casa, está presente. O programa está aqui, está na sua casa. Obrigado pela presença, Maria do Socorro Gomes e Diadema. Ainda bem que você tá aqui com a Diadema, gente. São Paulo. De Araçatuba, interior paulista, o João Alcides Pinês, lá no mundo espiritual. A irmã Elza, sua querida esposa, e o irmão João Alcides Pinês ora na cruzada de oração e vigilância pelo irmão Henrique Aparecido Gomes. Ele está com a Covid-19, então ele vai suportar. Os médicos ajudando, o anjo da guarda ajudando, você orando, nós orando ao irmão Henrique Aparecido Gomes. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E aqui a primeira palavra de hoje na celebração do Dia Mundial da Religião, em homenagem a Deus, porque a gente tem que começar do ponto principal, da base de tudo, da criação de tudo, Deus nosso Pai. Anotações de Moisés na Gênese Mosaica, capítulo 1, versículo 3, que dedicamos a você, Fernanda Faria de Ouro Preto, Rondônia, vibrando pela saúde do Marcelo Gedeon da Silva, que está hospitalizado. Com a proteção de Deus, há de vencer tudo, com a ajuda médica da terra, os emissários de Deus na medicina. E disse Deus: faça-se luz, e houve luz. O que é essa luminosidade? É o conhecimento, a luminosidade que vem da sabedoria. A sabedoria iluminada gera intuição, a intuição gera boas obras, e o mundo se salva exatamente com as boas obras. Hoje, gente querida, nós vamos acompanhar agora a palavra do irmão Paiva, porque quando Deus fala haja luz, Ele manda os emissários de luz para transmitirem do mundo espiritual para a terra essa luz que é Ele próprio, nosso Pai Celestial. Hoje, excepcionalmente, nós teremos às 21h33 uma mensagem sobre o Dia Mundial da Religião, a celebração fraterna, e às 22 horas a maravilhosa série do Apocalipse de Jesus para o simples de coração, todo mundo ligado, hein? Então vamos ouvir uma palavra histórica do irmão Paiva, de 26 de dezembro de 1992. Aliás, a dona Lourdes e o seu Armando Mantuan acabaram de fazer um donativo de 1 minuto de comunicação 100% Jesus. Parabéns, o melhor alô do mundo, seu Armando. Dona Lourdes em Leme, no bairro São José, homenagem àquele que cuidou de Jesus na terra. Está aí a agência, está aí o QR Code para todo mundo colaborar. Agência 0292, dígito 5, conta corrente 127.800, dígito 2 do Banco Bradesco. Por que eu me lembrei do seu Armando e a dona Lourdes, que ajudaram com 1 minuto? Primeiro, vão oferecer essa mensagem histórica do irmão Paiva, em que no ginásio
ginásio do Maracanãzinho, ele proclama esse sentido amplo da religiosidade no Dia Mundial da Religião. É uma mensagem de vanguarda, 26 de dezembro de 1992, que a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, oferece a nós. Houve naquele dia, eu estava lá, testemunhei, uma grande corrente ecumênica de preces: Jesus cura o Brasil e liberta o mundo. Você vai sentir agora na palavra do irmão Paiva. E foi nesse dia que o seu Armando Mantuan, que fez um donativo hoje, desenganado pela medicina humana, ele foi lá e foi curado nesse dia. 92, está aí até hoje, firme e forte, com saúde, seu Armando Mantuan. Muito bem, meu irmão. Então vamos ouvir a palavra do irmão Paiva e o programa está no ar, anunciando: no Dia Mundial da Religião, com a luz de Deus, Jesus está chegando. E a humanidade. Mas a emoção maior que eu estou sentindo, seres humanos, pois nós somos seres humanos, é que há 31 anos, bem ali, ó, o homem que criou a Legião da Boa Vontade, Alcísaro, vem ensinar a nós a sermos mais humanos, menos ferozes. Vem ensinar a nós que falta humanidade à humanidade. E hoje nós vemos pelo mundo o sucesso das suas ideias. E para mim, só aceito as palmas e as saudações e grande emoção de vocês, que é um valor eu tenho. Eu não deixei essas ideias morrerem. Repetindo as palavras do apóstolo Pedro, não faço acepção de pessoas, porque Deus não faz seleção de pessoas. Nós somos seres humanos. O que é que nós somos? Não ouvi? Não ouvi? Seres humanos. Antes de sermos protestantes, ou umbandistas, ou católicos, ou esoteristas, nós somos seres humanos. Por isso eu entrei aqui e chamei vocês de quê? Seres humanos. Essa é a mensagem de Deus para nós pelo irmão Paiva. Somos todos seres humanos. Ele não faz acepção de pessoas, porque Deus não faz. Pedro Apóstolo trazendo, irmão Paiva lembrando, no ginásio do Maracanãzinho, superlotado. O Daniel Custódio falou: eu estava lá. E eu também, graças a Deus, né, Daniel? Tantos irmãos queridos relembrando esse momento que na Gênese Mosaica nós aprendemos. Disse Deus: faça-se luz, e houve luz. Vou passar a palavra para o irmão Emerson Damásio. A
Franciele Fialho está com a gente em Cuiabá, no Mato Grosso. Seres humanos se manifestando e brilhando, vibrando pelo irmão Tiago. A Elizabeth Trindade de Brasília, capital do Brasil. A Cleusa Dias do Santo Severino estava lá também nesse congresso de 26 de dezembro de 1992 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. E é essa emoção, meu irmão Emerson Damásio, da gente relembrar com a palavra do irmão Paiva o próximo ponto do programa, capítulo 13, versículos 34 e 35 do Santo Evangelho de Jesus, porque primeiro a palavra de Deus, agora Jesus brilhando. Novo mandamento vos dou no Dia Mundial da Religião: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Deus está presente, meu irmão. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmão Marco D'Ameto. E o irmão Paiva nos chamava de seres humanos, então somos todos irmãos. E para que nos amemos como irmãos, precisamos reconhecer que somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, e Jesus, que é um com Deus, nos trouxe a chave para que nos reconheçamos como seres humanos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o próprio irmão presidente pregador da religião divina, eu também estava lá naquele dezembro de 1992, ele disse que antes de sermos católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, shintoístas, umbandistas, somos seres humanos. E como seres humanos, precisamos encontrar a luz que Deus faz descer à terra, que ilumina o nosso espírito, que é o próprio novo mandamento de Jesus. Muito bem, meu irmão. Dia Mundial da Religião, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, portanto, as crenças mais elevadas. Francisca Sabatini Pacheco, alô, Vargem Grande do Sul. Gostaria de dedicar o programa de hoje, O Poder da Fé Realizante, à minha filha Dalila, que inventou de fazer aniversário hoje. Feliz aniversário com Jesus no coração. Parabéns, Dalila, muitos anos de vida, brilhantismo na sua vida, no seu trabalho, na sua missão. A mamãe e o papai te amam e toda a família também, inclusive a saudosa Esmeralda, sua tia. Cláudia Regina Lopes e a Celeste também, que está aqui em São Paulo. Cláudia Regina Lopes e São Paulo, vibrando, pedindo a Jesus para que abençoe e ela encontre um emprego, paz, harmonia em seu lar. Que assim seja, minha irmã. Faça-se luz, haverá luz. Jesus falou desse amor, esse amor que se manifesta na oportunidade do trabalho, na paz e na harmonia no seu lar, porque Jesus te ama, porque você o ama e você pratica esse amor de Jesus. Parabéns, Cláudia. Roberta Cristian Lopes, que Deus ilumine e tenha bastante saúde. Nós vamos ouvir agora, numa grande homenagem a todas as religiões do mundo, do ecumenismo divino da religião do terceiro milênio, nós vamos trazer a palavra da preletora Ana Maria da Silva Ferreira Gomes, representando os irmãos da Seixonoye de Santos, São Paulo, trazendo a palavra no Dia Mundial da Religião, na religião do terceiro milênio. Muito obrigado. Agradecemos a LBV pela oportunidade de estarmos juntos nesse Dia Mundial da Religião. Reverenciamos a todos os nossos irmãos de todos os segmentos religiosos. Muito obrigada. A Seixonoye é um ensinamento de amor que transcende o sectarismo religioso, pois acredita que todas as religiões são luzes de salvação que emanam de um único Deus, nos revelando qual é a nossa natureza verdadeira. Pode ser considerada uma filosofia de vida e também uma religião. Ela tem como objetivo despertar no coração das pessoas a verdade de que todos são filhos de Deus e fazer com que, através das palavras de amor, pensamentos e atos, tornemos este mundo um mundo melhor. A humanidade vem torturando a natureza, fazendo com que se desenvolva muitos problemas ao homem. E através da lei do dás e receberás, a qual nós acreditamos, o homem tortura a natureza e a natureza devolve ao homem da mesma forma. Dada a dimensão global do novo coronavírus, que ganhou a proliferação mundial, alterando toda a nossa rotina, as nossas atividades também foram suspensas temporariamente, fazendo com que pratiquemos em casa as nossas orações. E todos os dias, às 18 horas, os nossos líderes de todo o Brasil realizam a corrente de oração dedicada aos que sofrem com o coronavírus, fazendo com que debele a ocorrência de todos esses males. Então rogamos a Deus que ilumine todos os lares de todos os habitantes do planeta Terra, fazendo com que despertem para a verdade o homem filho de Deus e que compreendam que todos os seres são irmãos
dentro do sagrado ensinamento de que Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos, estando em grande harmonia. Com profundo respeito, assim rogamos. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, gente querida, em nome do irmão Paiva Neto, em nome dos legionários de Deus, a preletora Ana Maria da Silva Ferreira Gomes, da Seixonoye, de Santos. Estamos em plena cruzada de religiões irmanadas, que em 1950, a 7 de janeiro, o irmão Zaru fez a primeira reunião pública, dando espaço para todos os irmãos de todas as religiões, e a gente vê que os anos passam, as décadas passam, e esta obra continua realizando esse mesmo trabalho, como nós vimos agora nessa a própria preletora da Seixonoye, a senhora Ana Maria, agradecendo à LBV e aos legionários e ao irmão Paiva por essa oportunidade. Então, houve reuniões preparatórias em outubro, novembro e dezembro de 1949 e, na sequência, em 1950, a cruzada de vanguarda, cruzada de religiões irmanadas, na prática, como nós estamos testemunhando no programa de hoje. Eduardo Roberto da Silva de São Paulo, orando pelos seus entes queridos, a Silvia Tomás de Oliveira de João Pessoa, na Paraíba também, como destacou a nossa irmã Ana Maria, às 18 horas os irmãos da Seixonoye se reúnem e nós temos a tradição da mensagem da Ave Maria, desde 1949, essas pregações poderosas e a mensagem da Ave Maria diariamente às 18 horas, numa grande corrente da boa vontade, unindo o povo em torno de Deus para que todos sejam curados das suas enfermidades. Parabéns a todos os que oram e vencem. Georgette Soares Pereira de Campo Grande, Rio de Janeiro, orando pelos irmãos do Amazonas, pelos irmãos do Pará, Itabuna na Bahia, Viviane Oliveira Santos, ligada no programa, Edna Maria Mesquita Bernardo de Itapajé, Ceará. Deus está presente, irmã Edna! Viva Jesus em nossos corações para sempre, vibrando pelo Espírito Eterno do esposo José Ribamar Ferreira, onde estiver, a proteção de Deus o acompanha. Irmão Emerson Damásio, o próximo ponto representando o Espírito Santo, o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada nos fala, inclusive a própria saudação legionária vem dessa inspiração. Profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente, irmão Emerson Damásio. É verdade, irmão Marco D'Ameto. E isso aconteceu, Isaías profetizou há tanto tempo e 700 anos depois, Maria concebeu em seu ventre, recebeu em seu ventre o menino Jesus, que é luz. E se é Deus conosco, ele próprio Jesus dizendo, eu e o Pai somos um, Deus é amor. E o irmão Paiva Neto nos ensina na religião do terceiro milênio que religião, como sublimação do sentimento, é para tornar o ser humano melhor, integrando-o no seu Criador pelo exercício da fraternidade e da justiça entre as suas criaturas. Então, integração em Deus, portanto, integração em Emanuel, portanto, integração em Jesus, que é um com Deus. Portanto, a revelação do Espírito Santo nos prova que nós podemos, como humanidade, já que hoje é o Dia Nacional de combate à intolerância religiosa, o Dia Mundial da Religião, que nós possamos conceber esse sentimento desse Deus conosco dentro das nossas almas, Deus de amor, Deus de justiça, Deus de verdade. Deus é um só. As religiões são caminhos que levam a Deus e que possamos nos confraternizar, possamos ajudar os nossos semelhantes, sublimando o sentimento de ódio, de medo, de rancor, mas unindo-nos, como a religião divina nos ensina, a unidade na diversidade para vencermos as adversidades. Isso mesmo. Gente querida, nós vamos ouvir mais uma palavra de fé no ideal ecumênico da religião divina, na cruzada de religiões irmanadas, uma cruzada permanente, hein? Tainá Teixeira Curvelo de Brasília, capital do Brasil. Estamos vibrando por você, minha irmã, pelo seu filho querido. Jesus era chamado no céu de Emanuel, Deus conosco, e ele está com você, está com seu filho Marcelo Teixeira Curvelo. Bom ânimo, meu irmão, alegre o seu coração, Jesus está presente na sua vida, Marcelo. Todo mundo fica feliz com Jesus. Ei. Joana Batista Conceição Rebouças de Salvador, na Bahia, desejando um feliz aniversário ao irmão José Carlos Barreto. Feliz aniversário com Jesus, meu irmão. Feliz aniversário,
com Jesus no coração. E acabamos de receber a boa notícia de mais um donativo aqui para a comunicação 100% Jesus, porque como ensina o irmão Paiva, compreendo religião como fraternidade, solidariedade, generosidade, entendimento, respeito à vida humana, salvação das almas, iluminação do espírito que todos somos. Tudo isso no sentido mais elevado. Então a comunicação leva tudo isso no sentido mais elevado, com a ajuda do povo. É o caso da Marisa Tonaco, Paraíso do Tocantins, no Tocantins, informa o irmão Hélio, embaixador da Boa Vontade em Goiás. A nossa irmã Marisa Tonaco fez um belo donativo, vai receber o melhor alô do mundo de 20 minutos de comunicação 100% Jesus. Alô, Parabéns, irmã Marisa, a senhora está projetando para a metade do mundo e a outra metade também esta pregação extraordinária, como no próximo ponto bíblico, João capítulo 5, versículo 2. Disse Maria aos serventes, representando as mulheres de boa vontade, como é o seu caso, irmã Marisa, que está ajudando todo o ideal da boa vontade. Disse Maria aos serventes nas bodas de Caná, fazei tudo o que Jesus mandar. Então nós temos que aplicar na nossa vida, fazer tudo o que Jesus manda. Jesus manda amar, amemos, manda perdoar, perdoemos, manda nos elevar, elevemo-nos, manda a gente estender as mãos, estendamos as mãos, manda a gente se unir, a gente se une no templo da boa vontade e na cruzada de religiões irmanadas. E agora mais um irmão nosso, Egbon Mi Conceição Reis de Ogum, é a nossa irmã sacerdotisa das tradições de matriz africana e presidenta da Intecab São Paulo. Vamos ouvir então a nossa querida irmã sacerdotisa, representando as tradições africanas e nesse momento na cruzada de religiões irmanadas no ar, brilhando no Dia Mundial da Religião. Olá, eu sou Ebome Conceição Reis de Ogum, presidenta do Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira e militante do Movimento Negro Unificado, MNU. Eu estou aqui para falar para vocês a importância da nossa fé, das religiões de matriz africana, dentro da minha tradição, o candomblé. E também falar sobre essa fé, fé e pandemia, fé e coronavírus 19. Perseverar é um fator importante para nós da religião. Compreensão de não estar aglomerando. Cuidados com a nossa fé, com a máscara, com álcool em gel e com distanciamento. Estamos todos resguardados em casa. Estamos todos com todo o cuidado dessa não aglomeração. Não queremos passar o vírus para a nossa comunidade. Comunidade essa dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais estão atentos e de olho, até porque nós, das religiões de matriz africana, somos gente que faz, temos o cuidado para com o próximo e somos movidos nessa grande fé que está em nossos corações para acalentar a multidão e de todos aqueles que batem a nossa porta. Fé, fé e axé. Muito obrigado, minha irmã querida. Em nome do irmão Paiva, agradecemos a sua presença. Conceição Reis de Ogum, sacerdotisa das tradições de matriz africana e presidenta da Intecab São Paulo. Muito obrigado, trouxe a sua mensagem, a sua vibração. O irmão Paiva explica o seguinte, meu irmão Emerson Damásio, com a gente, pessoal de Salvador, na Bahia, muitos irmãos do candomblé integrados aqui no programa ecumênico da Religião Divina. A Lúcia Costa da Silva acompanhando o programa, orando pelo seu filho, Luiz Tiago Costa da Silva, na Pátria da Verdade, mais vivo do que nunca. Sônia Regina Bonesso, São Caetano do Sul, orando pelo pai, Raul Bonesso, que está há 5 anos na Pátria da Verdade, vai receber as nossas palmas também para ser feliz no mundo espiritual. Luzinete da Silva Soares de São Paulo, orando por si, orando por toda a família. Quando o irmão Paiva explica, irmão Emerson Damásio, quem de si mesmo souber doar, de Deus será digno de tudo
tudo receber, ele está falando de um comportamento equilibrado, de respeito à vida humana, ao corpo, que é um empréstimo de Deus a nós. Quer dizer, você doa o melhor no seu raciocínio, na sua luz, na sua inteligência, no seu coração, preserva a sua vida, a sua missão e a vida do mundo, meu irmão. É verdade. E pensando no contexto da data de hoje, né, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e Dia Mundial da Religião, a nossa religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, todo dia 21 faz esses eventos e hoje, devido à pandemia, de forma online. Quando o irmão presidente pregador da religião divina diz que quem de si mesmo souber doar, para pensar em entendimento e acabar com a intolerância, o respeito prevalecer, é preciso doar paciência, entendimento, generosidade, compreender o que ele dizia lá em 92, e ele já falava isso desde sempre. Somos todos seres humanos. Formamos uma única família, a imensa família de Deus. E aí, à medida em que doamos de nós o que temos de melhor, nos tornamos dignos porque Deus é amor. Então Deus vai transmitir esse amor doando para nós tudo aquilo que nós necessitamos para sermos felizes na terra. De Deus será digno de tudo receber. Quantas vezes oramos ao Criador ou fazemos a nossa prece, a nossa reza, a nossa meditação, independente da crença ou da descrença. Mas o que Deus espera que nós façamos? Doemos o melhor para a nossa sociedade, para que o mundo se torne melhor. Todos querem um mundo sem violência, que vençamos o novo coronavírus, mas é preciso doar de nós, inclusive as nossas orações, na grande corrente ecumênica de preces, pelos profissionais da saúde, que estão aí nessa linha de frente, por aqueles que estão internados, por aqueles que voltaram ao mundo espiritual. Todos podem doar de si, e aí o que precisam vão receber de Deus. Isso mesmo. Gente querida, logo mais às 21h33, a palavra do irmão Paiva comandando esta celebração do Dia Mundial da Religião com aquela mensagem que chega a todos, em nome do novo mandamento de amor de Jesus, o Cristo ecumênico. E no horário das 22 horas, o Apocalipse de Jesus para o simples de coração. Nós vamos ouvir mais uma palavra dentro do ecumenismo divino da religião do terceiro milênio, das celebrações da permanente cruzada de religiões irmanadas, que vem desde 1949, a primeira reunião pública em 1950, 7 de janeiro, reuniões preparatórias que o irmão Zarur fez antes, agora representante da fé Bahá'í, de São Paulo, Fariba Vadat. Vamos ouvir então mais esta palavra para estudarmos na sequência o Santo Evangelho de Jesus, o divino religioso em nome de Deus. Olá, amigos e amigas. O meu nome é Fariba Vadat e eu estou aqui representando a fé Bahá'í. Neste Dia Mundial da Religião e de combate à intolerância religiosa, eu gostaria de transmitir uma mensagem de otimismo e esperança a cada um de vocês que nos assiste agora. Como vocês sabem, epidemias existiram desde sempre e não determinaram a nossa história. O comportamento dos seres humanos, sim. Nós somos muito mais fortes do que qualquer vírus e, portanto, cabe a nós decidir como iremos responder a este e outros desafios semelhantes. Nós Bahá'ís acreditamos que é preciso que instituições, comunidades e indivíduos ajam com solidariedade, generosidade e compaixão, pois apenas desta maneira todas as dificuldades, por maiores que sejam, serão superadas. Nesse período de crise humanitária, a comunidade Bahá'í entende mais do que nunca que a adoração a Deus e serviço à humanidade são os processos inseparáveis e fundamentais para se vencer todos os obstáculos que temos à frente. Esse serviço pode ser realizado através da educação de crianças, do empoderamento de pré-jovens, da capacitação de adultos e do desenvolvimento de projetos socioeconômicos que eliminem as muitas desigualdades econômicas e sociais que ainda temos no mundo. O mundo pós-Covid pode ser muito mais harmonioso, próspero e melhor de se viver. A decisão de que caminho se tomar está em nossas mãos. Quero concluir esta minha fala compartilhando com vocês uma pequena prece, revelada por Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, pedindo a Deus que sua providência abarque a todos nós. Ó meu Deus,
Une os corações de teus servos e revela-lhes teu grande plano. Que sigam teus mandamentos e permaneçam firmes em tua lei. Ajuda-os, ó Deus, em seus esforços e concede-lhes o poder de te servirem. Ó Deus, não os abandones a si mesmos, mas guia seus passos pela luz do teu conhecimento e com teu amor alegra os seus corações. Em verdade, tu és o amparo e o seu Senhor. Que em 2021 possamos ser uma fonte de alegria e um instrumento eficaz para aliviar os sofrimentos de toda a humanidade. Muito obrigada. Nós é que agradecemos em nome do irmão Paiva, ele que nos ensina que quando a criatura se ilumina, tudo melhora à sua volta. É nos momentos de crise que se forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. A Cruzada de Religiões Irmanadas acabou de apresentar, e nós queremos agradecer a representante da fé Bahá'í, Fariba Vadá, de São Paulo. Uma salva de palmas à nossa irmã querida. Daniel Lages, de Itaboraí, Rio de Janeiro. A esposa Tatiana. Estamos aqui ligados no programa. Obrigado pela presença, pessoal. Ainda bem que você está aqui com a gente. Vamos estudar o Evangelho de Jesus agora em Aldemir Andrade, de Joinville, Santa Catarina, sempre recebendo a alegria, vencendo o medo, sintonia por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz, no ideal da boa vontade de Deus. Aqui o donativo que chegou de Colômbia, estado de São Paulo, a última cidade de São Paulo, depois do Rio Grande, já é Minas Gerais, ali na região de Barretos, de Matão. A irmã Iraci Molina e o nosso irmão Ricardo, seu querido esposo, ajudaram com 4 minutos de luz a serviço de Jesus. Eita, povo querido! E mais, muito obrigado, que nada falte na vida de vocês. São minutos que nós vamos usar agora para oferecer o Evangelho ao mundo, portanto salvando vidas e almas para Deus. O irmão Adair Rosa da Silva, de Colômbia, pela primeira vez sintonizando, ele mandou um donativo de 20 minutos de comunicação 100% Jesus, agradecido a Deus, a Jesus, ao seu anjo da guarda, porque alcançou uma bênção muito grande. Então retribui oferecendo um donativo de 20 minutos de luz. Parabéns, Adair, irmão Adair Rosa da Silva, meu irmão querido, que Deus te abençoe, Deus está presente, muito obrigado pelo donativo. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Irmão Adair, e parabéns pela vitória, vem muito mais pela frente. Vamos a um minuto de silêncio com Jesus. Gostaria de lembrar que todos esses irmãos queridos que participaram são também homenageados no livro do irmão Paiva, Ao Coração de Deus, onde nós temos as diversas preces homenageando os irmãos da fé Bahá'í, homenageando os irmãos do Candomblé, homenageando todos os irmãos, inclusive os irmãos da Seixonoye. Todos são homenageados nas preces da religião divina, nas preces das suas tradições, na coletânea ecumênica de preces Ao Coração de Deus, de autoria do escritor Paiva Neto. Um minuto de silêncio com aquele que é um com Deus, com aquele que deseja que sejamos um com Ele na terra e no céu. Jesus, o Cristo ecumênico. Essa estampa majestosa de Jesus, a página 248 das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, primeiro volume, escreve o irmão Paiva, Deus, sabedoria e misericórdia. Ele vai abrir o estudo do Evangelho com essa página de luz. Religião, como sublimação do sentimento, é para tornar o ser humano melhor, integrando-o no seu Criador, pelo exercício da fraternidade e da justiça entre as suas criaturas. O Pai Celestial, vamos colocar cenas da natureza lindas para todo mundo sentir a presença de Deus. O Pai Celestial é fonte inesgotável
de sabedoria e misericórdia, quando não concebido como caricatura, estereótipo, ódio, vingança, porquanto Deus é amor, conforme anotou João Evangelista na primeira epístola de sua autoria, em nome de Jesus, capítulo 4, versículo 8, sinônimo de caridade. Com apurado senso de oportunidade, preconiza o profeta Muhammad que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele no Corão Sagrado. A Aranha, Surata, a Aranha, capítulo 29, versículo 46. Cremos no que nos foi revelado e no que vos foi revelado. Nosso Deus e vosso Deus é o mesmo, a Ele nos submetemos. E vamos fazer isso agora, irmão Emerson Damásio, a esse Deus que é sabedoria e misericórdia, a esse Jesus que é todo amor fraterno, ao profeta Muhammad que mostrou para nós, conforme destaca o irmão Paiva, cremos no que nos foi revelado e no que vos foi revelado. Nosso Deus e vosso Deus é o mesmo, a Ele nos submetemos. Vamos agora fazer isso pelo Evangelho do Cristo de Deus. Exatamente. E já que iniciamos o programa falando de luz, nós vamos estudar o Evangelho em espírito e verdade à luz do novo mandamento do Cristo ecumênico. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Santo Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E esse estudo naturalmente vai estar nessa leitura sua, que meu pai vai dizer, sublimar os nossos sentimentos. Isso mesmo, meu irmão, a vocação de Levi representando aqueles que estão chegando agora para um apostolado ecumênico de luz, e a misericórdia porque Jesus mostra que ele não faz acepção de pessoas, não exclui ninguém pelos seus erros, exalta as qualidades, corrige os erros e ajuda a humanidade. A vocação de Levi, e Jesus se alimenta com pecadores. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. Saiu Jesus para junto do mar. Naquele tempo o mar, hoje mar na linguagem apocalíptica é multidão. E toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Jesus não censurava, não julgava, mas ensinava, libertava, salvava, como está acontecendo agora. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, porque esta era a função dele até aquele ponto, cuidar dos bens da terra. E disse-lhe Jesus, convidando-o para uma missão que já estava acertada entre o Cristo e o espírito de Levi, o mesmo evangelista Mateus, para que ele cuidasse a partir daquele instante dos bens do céu. Disse Jesus a Levi, segue-me. Ele se levantou e seguiu o Cristo. Olha aí, irmão Emerson Damásio, nada melhor do que no dia da religião, Dia Mundial da Religião, que a gente tem que celebrar todo dia. Inclusive a Ivete Pepino em Curitiba, Paraná, está com a gente e vibrando pelo filho que está completando aniversário de casamento. É a Vanessa e o Guilherme Cardoso do Rio de Janeiro. Feliz aniversário de casamento! Parabéns! Dizia o irmão Zarur, não é o espírito, não é o corpo que atrai, é o espírito que ama. Parabéns, Vanessa, parabéns, Guilherme. O irmão Paulo Azor, emocionado com a programação da Cruzada de Religiões Irmanadas, fez um donativo de 30 minutos de comunicação, 100% Jesus, muito obrigado! Obrigado, irmão Paulo Azor. São os Levis multiplicados, seguindo Jesus, multiplicando o ideal. E é o que a gente tem que fazer, irmão Emerson Damásio. Todos nós recebemos o convite do Mestre para seguirmos os seus passos e estamos seguindo os passos do Cristo. A gente vê uma conexão em todo o programa, irmão Dameta. A sua leitura antes do livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, num dado momento, o irmão Paiva fala que religião é para tornar o ser humano melhor, integrando-o no seu Criador pelo exercício da fraternidade e da justiça entre as suas criaturas. À medida em que Levi
se levanta e passa a seguir Jesus, ele passa a se integrar no Criador. E o que o Cristo moveu os discípulos? Para o exercício da fraternidade, que é o amor entre irmãos. Então eles foram alimentar os que tinham fome, levar a palavra de esperança àqueles que estavam desesperançosos, levar luz para aqueles que estavam nas trevas das dúvidas. Portanto, justiça, porque Jesus vai ensinar que a cada um segundo as suas obras. Então que nós sejamos como Levis, nos levantemos moralmente pelos ensinamentos do Cristo e os apliquemos todos os dias de nossas jornadas terrenas. E quando o irmão Paiva fala na sua prece ao Cristo com decisão, ele está exaltando exatamente, primeiro, o seu próprio apostolado, mas todos aqueles que, como Levi, se levantam e seguem Jesus com decisão. Ou se não seguem Jesus, sendo ele o Cristo ecumênico, fazem o bem, fazendo o bem estão com Jesus, mesmo sendo de tradição diferente, a gente tem que respeitar, porque Jesus respeita. Levi se levantou e seguiu, nem perguntou para onde, nem para quando, simplesmente se levantou e nunca se arrependeu. Vamos ouvir mais uma palavra de fé a nossa irmã Luzineide Ribeiro Souza, alô Teresina, Piauí, Divaldo Almeida, Salvador, Bahia, Silmara Miguel, Bauru, São Paulo, a Elina e o Ayrton da família Trindade, Água Limpa de Chalé, Alice Valarini Tesoto de Indaiatuba, Elza Richard, Curitiba, Paraná, presentes no programa O Poder da Fé Realizante, Sérgio Riso Caroli, estivemos lá no Maracanãzinho, ouvindo o irmão Paiva agora, que emoção, somos todos seres humanos, dá para fazer até um poema, né, Sérgio? Robson de Jesus Oratório, Carapicuíba, São Paulo. Vamos agora na sequência do Evangelho, nós vamos ver o quanto Jesus é misericordioso e nós vamos ouvir agora a palavra do nosso querido irmão Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, capital gaúcha, província de São Pedro, no Dia Mundial da Religião, dentro da Cruzada de Religiões Irmanadas. Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Igreja Católica Apostólica Romana. Nós, como sociedade, estamos sendo duramente provados pela presença entre nós de um vírus ágil e perigoso, o coronavírus. Quantas vidas já foram tolhidas? E nesse contexto, nós, como cristãos e como católicos, somos chamados a ser mensageiros da esperança. Nós não podemos permitir que nos roubem a esperança, nos dizia o Santo Padre, o Papa Francisco. Levar a esperança às pessoas. E junto com a esperança não podemos esquecer a fé. Como conservar a fé nesse contexto de pandemia? E aqui há dois aspectos que precisamos salientar. Primeiro, a fé é dom de Deus, é graça. Segundo, é também expressão da nossa busca humana, de nos aprofundar neste caminho da fé. E para nós católicos, um caminho privilegiado para este aprofundamento na fé é a leitura orante da palavra, o confronto diário, o encontro diário com a palavra de forma orante é capaz de nos oferecer horizontes, abrir perspectivas, de forma muito simples, sobretudo com os textos do Evangelho, diariamente, resgatando a grande tradição da Igreja. Nesta dinâmica da leitura orante da palavra, podemos encontrar, sim, o necessário para alimentar a fé e, ao mesmo tempo, claro, nos abrir a esperança para que a caridade seja expressão privilegiada da nossa fé. E queremos agradecer em nome do irmão Paiva Neto ao Dom Jaime Spengler, nosso irmão querido, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Cruzada de Religiões Irmanadas, no Dia Mundial da Religião, trazendo a sua palavra. Aqui na página 249 das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, tem essa mensagem. Vem-me à lembrança estas palavras de Santa Teresa d'Ávila. O irmão Paiva homenageando Santa Teresa d'Ávila, ele que tem aquele
naquele livro A Esperança Não Morre Nunca, exatamente para mostrar que não se pode nunca perder a esperança, como também falam os irmãos católicos que são homenageados. Procuremos então sempre olhar as virtudes e as coisas boas que virmos nos outros e tapar-lhes os defeitos com os nossos grandes pecados. Então está aqui a mensagem, vamos ao Evangelho, encerrando esse bloco do programa antes da prece do motorista na voz do irmão Zarur. Achando-se Jesus à mesa, versículo 15 agora, do capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, o mesmo evangelista Mateus, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam, como nós somos também pecadores e seguimos Jesus. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos de Jesus Cristo: por que come e bebe vosso mestre com publicanos e pecadores? Questionando. Tendo Jesus ouvindo isto, que como destaca muito bem a pregação do irmão Paiva, Jesus é aquele que sonda rins e corações, está no Apocalipse, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos ao arrependimento, e sim os pecadores. Se Jesus falou, está falado. Irmão Emerson Damas, esta é a grande palavra. Pecadores somos todos, doentes somos todos, estamos no mesmo barco. A questão é nos unirmos em torno do Cristo, porque nós somos os doentes, Ele é o médico, Ele tem a cura a partir do próprio Evangelho. É verdade. Ele não faz acepção de pessoas, conforme o próprio presidente pregador da religião divina, no discurso histórico de 1992, no Maracanãzinho, naquela corrente ecumênica de cura, uma corrente com vários religiosos mostrando essa vanguarda da nossa obra de boa vontade. Dizia que, como o apóstolo Pedro, não faz acepção de pessoas. E Pedro aprendeu com Jesus, que não fazia acepção de pessoas. Portanto, se reuniu com todos aqueles que queriam a mudança para melhor do mundo. O programa de hoje, e como todas as edições do Poder da Fé Realizante, mas hoje como Dia Mundial da Religião e Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, traz um feito extraordinário, a participação de tantas representações religiosas, provando que aquilo, o 15, Jesus se reunindo com todos, não fazendo acepção, para que nós nos unamos para levar a esperança, orando para que todos vençam seus desafios e que nós juntos em humanidade vençamos a pandemia do novo coronavírus. Isso mesmo, perseverando com Jesus. Um rápido intervalo, a gente volta já já. Obrigado ao Alziro Romildo Silvério, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Jacinta Lopes da Silva do Rio de Janeiro pelo youtube.com/Boa Vontade TV, João Victor de Oliveira de Caeté, Minas Gerais, a Débora, a Júlia, o Lucas, a Cecília, todos vibrantes, recebendo o melhor alô do planeta. A gente volta já já, povo querido. Programa volta já, anunciando, Jesus está chegando. Boa Vontade TV, ZYB 896. Reflexões da alma. Diz Paiva Neto. A cultura divina é, sem dúvida, o caminho ecumênico saudável para o crescimento da sociedade.
20 horas e 59 minutos, hora oficial de Brasília. Estamos chegando ao momento da prece. Já outros vídeos, outras mensagens de fé no ecumenismo divino da religião do terceiro milênio no programa. Raquel Franco de São Paulo vibra pedindo pelo seu esposo Wilson Bigas, passou por uma cirurgia, toda a proteção agora a seu favor, meu irmão, nesse instante. A Maria de Lourdes de Caçu, Goiás, vibrando pela nossa irmã de 94 anos de vida, Alice Rodrigues de Lima. Parabéns, minha irmã. A irmã Wilma Rodrigues também fazendo aniversário. Então, feliz aniversário, irmã Alice. Feliz aniversário, irmã Wilma. Feliz aniversário com Jesus no coração. Que Jesus as abençoe sempre. Muito obrigado pela vibração, pela presença. E a saudosa Etelvina Margoliano Mendonça. Vem aí a prece poderosa da corrente da boa vontade. Prece do motorista, uma gravação histórica na voz do criador da cruzada de religiões irmanadas, o irmão Alziro Zarur. Vamos falar com Deus. Meus amigos, meus irmãos, Deus está presente. Eu vou ler a prece do motorista, antiga criação da LBV. Cada motorista, quando estiver na estrada, diga mentalmente esta oração. Jesus, quero que sejas a luz dos meus olhos, para que eu veja sempre o caminho certo, o guia dos meus braços, para que eu me dirija sempre para o bem, a força da minha vida, para que eu resista na luta diária pelo pão. O meu amigo constante, para que eu sirva a todos com boa vontade. O amor do meu coração, para que eu ame a todos como a mim mesmo. Que a paz de Deus ilumine os nossos caminhos. E viva Jesus! Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode essa marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é nós vamos temer. Jesus, nosso Mestre, Senhor de braços abertos, e sendo Ele o Cristo ecumênico, nós amamos e abraçamos, porque Ele próprio ama e abraça os irmãos de todas as tradições. Estamos no Dia Mundial da Religião. Graças a Deus,
Quanto maiores celebrações assim, como nós estamos vendo, e o povo está vibrando com esse acontecimento da Cruzada de Religiões Irmanadas, mais luz, mais amor, mais união, menos violência. E aí nós teremos a vitória. Geni Prudêncio de Santo André, São Paulo, a vontade de Deus é perfeita e Ele nos concede paz. Parabéns, Geni, grande pregação vinda do seu coração, gente querida. Parabéns. O Pedro Bittencourt da Silva também está fazendo uma grande pregação. Acompanhou com a gente a prece do motorista, uma gravação histórica na voz do irmão Alziro Zarur, e patrocinou a prece levando a mensagem ao mundo com o seu donativo direto de Barra de São Francisco no Espírito Santo. Toda a família ajudando. Vejam só, Pedro Bittencourt da Silva, 2 minutos. Thales Leles Bittencourt, 2 minutos. Conceição Leles Pereira Silva, mais 2 minutos. Sátila Leles Bittencourt, 4 minutos. 4, 6, 8, 10 minutos dessa família linda em Barra de São Francisco, Espírito Santo. Que Jesus abençoe a todos vocês e Deus também. Leonardo Segana de Ribeirão Preto, nada falte na vida de vocês, contamos com a ajuda de todos. Leonardo Segana informando aqui o donativo, a presença, no caso, que a presença de uma pessoa é uma riqueza espiritual imensa. Lúcia Maria Nascimento Segana de Ribeirão Preto, Nair Nobre e Isaura Moreira, que são vizinhas. Olha aí a campanha da Boa Vizinhança, obrigado pela presença. Ainda bem que você tá aqui com a É a campanha da Boa Vizinhança. Parabéns, Lúcia, parabéns, Nair e Isaura também. E o Leonardo informando, aí o Marcos também. Juliana Rafaela Pisol, Sorocaba, São Paulo, sempre ligada nas orações, no Evangelho. Você viu, minha irmã Juliana? Você que está orando pelo João Pedro Nogueira de Oliveira, também a sobrinha que está com câncer no útero, tem 37 anos de idade, mora em Sorocaba, a Rosmari Souza Rosa e a Maria Sônia Cruz Magalhães, todos, cada um com seu problema, com a sua luta, mas todos integrados no bem. Oramos especialmente pela nossa irmã Juliana, sua sobrinha, que ela tenha força, tenha fé e vença o câncer com a proteção de Deus, que Jesus a abençoe. Veja, Jesus falou no Evangelho, irmão Emerson Damasio, confortando a todos. Por que ele estava ali naquela casa de Levi, como está na nossa casa agora? Porque nós somos doentes. Os sãos não precisam de médico. Ele é o médico, nós precisamos dele. Então, quando ele chega, não é para ficar tudo a mesma coisa, é para melhorar, meu irmão Emerson Damasio. Exatamente, o próprio criador deste programa nos diz que Jesus veio à Terra realizar uma revolução jamais vista, aquela que se concretiza e se eterniza na alma. Então ele revoluciona, ele faz com que a gente olhe para os nossos semelhantes de forma mais generosa, com a forma de entendimento, faz com que a nossa fé, à medida em que a gente compreende os ensinamentos dele, a nossa fé aumente, mesmo no momento de pandemia, onde enfrentamos tantas lutas, o distanciamento é necessário, mas a gente não perde a esperança, continua mantendo contato com os entes queridos pela internet, pelo telefone. Toma os cuidados devidos, porque Jesus nos ensina a serem simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então Jesus nos ensina para que nós não caiamos no erro de ter atitudes que provoquem outras enfermidades em nós mesmos, a partir da enfermidade da alma. E olha, você falando sobre isso, estava me lembrando, né? O cenário. Jesus comandou uma grande cruzada de religiões irmanadas ali, porque ele amparou aqueles que eram considerados pecadores, prestigiou os publicanos porque eles seguiam Levi e Levi seguiria Jesus e passariam a seguir Jesus também. E aqueles criticadores, Jesus não os expulsou, não ficou xingando os que estavam questionando, não. Ele apenas respondeu para curar a alma deles também. Os sãos não precisam de médico, então curou aqueles enfermos que estavam criticando e passariam a amar Jesus pelo ecumenismo do Cristo. Muito bem, meu irmão. Vamos ouvir agora a palavra de mais um irmão nosso, irmão em Deus, Sheikh Jihad Hamad, que é da comunidade islâmica brasileira de Brasília, capital do Brasil. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com todos. Eu sou Sheikh Jihad Hamad, da comunidade islâmica brasileira. Essa pandemia nos ensinou várias lições, porém creio que a principal delas é a importância da fé, a importância de se praticar uma fé. E para se praticar uma fé é necessário ter liberdade religiosa. A pessoa precisa ter liberdade. E ela praticando a fé,
A fé vai lhe dar estabilidade espiritual, emocional e física. Ela vai contagiar outras pessoas, ela vai ajudar outras pessoas, ela vai ser uma célula saudável dentro desse corpo chamado sociedade. E a fé faz com que o pensamento, a mentalidade de uma pessoa mude de negativa para positiva, de pessimismo para otimismo. A fé traz otimismo, e por isso que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz: "Tafa'alu bil khairi tajiduh", mentalizem o bem e vocês o encontrarão. No Alcorão Deus diz: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa". Deus diz: e apoiem-se, ajudem-se mutuamente no bem e na adoração a Deus. Portanto, é necessário ter liberdade religiosa, é necessário ter fé, praticar a fé e nos unirmos, defendermos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, para que tenhamos muita estabilidade, para que tenhamos muita felicidade, muita prosperidade, muita saúde. Que Deus guie a todos. Em nome do irmão Paiva e da Cruzada de Religiões Irmanadas, do Templo da Boa Vontade, agradecemos a palavra do nosso irmão Sheikh Jihad Hamad, Comunidade Islâmica Brasileira de Brasília, capital do Brasil. Essa vibração chegando na casa da irmã Antoninha Silva Ruelas, de Andradina, São Paulo. Deus está presente, minha irmã. Viva Jesus em nossos corações para Tereza Afonso, alô Cleiton, alô Lorenzo, gente querida, dizendo salve a Cruzada de Religiões Irmanadas, bradamos juntos com o irmão Paiva, somos todos seres humanos, é isso mesmo. Karina da Silva Vieira, de Americana, São Paulo. Conceição Trigueiro, de Itapecerica, que honra poder fazer parte da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, com tantos irmãos queridos de todas as religiões. Isso mesmo, poder assistir à união de todos, pelo bem de todos, é isso mesmo, minha irmã. Elianai Alonso de Campinas, acompanhando o programa, vibrando pelo Tiago Alves Ferreira, Vongal Furtado, sua mãe Maria Helena Alves Ferreira, Vongal Furtado, seu pai Renato Vongal Furtado. Que Deus abençoe, proteja e ilumine os caminhos, sempre afastando, livrando dos males. Adriano Carneiro Santos, São Sebastião do Maranhão, Minas Gerais. Obrigado, meu irmão Adriano, pela presença. A esposa Érica Brasil Menicucci. Que Jesus abençoe todos vocês de São Sebastião do Maranhão. Ainda bem que você tá aqui com a gente. Irmão Emerson Damásio, antes da próxima palavra aqui no Ideal Ecumênico, nós vamos abrir aqui o livro, na página 100 do livro Como Vencer o Sofrimento, meu irmão. A caridade pura não aceita o egoísmo, porque a fé gera a caridade, fé é realizante. Então explica o irmão Paiva: quem se integra no verdadeiro espírito da caridade não mais aceita o egoísmo. Deus é quem nele habita, e ele vive em todos e por todos os seus irmãos em humanidade. Disse o Buda, já homenagem aos irmãos budistas também, o iluminado mentor que nasceu na Índia. Abrir aspas: o sofrimento é universal. A causa do sofrimento são os desejos egoístas. A cura do sofrimento está em libertar-se dos desejos. O modo de livrar-se dos desejos é através de uma perfeita disciplina mental. Fechar aspas, pontos. Está aí o segredo da vitória. Caridade pura, que não aceita egoísmo, meu irmão. Exatamente. Para isso, é preciso que haja o que o próprio autor dizia: quem se integra no verdadeiro espírito da caridade. Integrarmos-nos, portanto, caridade que é sinônimo de amor. Deus é amor. Integrarmos-nos em Deus. Olha a ligação com o início do programa. Deus fez luz, então fez-se luz. À medida em que encontramos a luz do conhecimento divino, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, não mais aceitaremos o egoísmo. E aí Deus, que habita em nós, e Ele vive em todos os seres da humanidade, à medida em que nós
permitimos que os ensinamentos dele falem por nossos atos, por nossos pensamentos, por nossos sentimentos, viveremos a caridade, porque aprenderemos a amar e não criaremos barreiras impeditivas, porque as muitas religiões são apenas células desse organismo sociedade, mas que na verdade, conforme o irmão Paiva também nos ensina, formamos a imensa família de Deus, e Deus está dentro de todos os seus filhos, independente deles dizerem acreditar ou não em Deus. E quando Jesus fala para Levi e fala para toda a humanidade, segue-me, ele está dizendo, segue-me cada um para fazer o bem, segue-me cada um para aprender o bem, segue-me cada um para encontrar Deus no bom caminho. Magali Pérez Carneiro de São Paulo, aquele abraço, orando muito pela saúde do Bruno Filizola, que está com a Covid. A gente logo se lembra de um médico bom, como fala o irmão Paiva, ao referir-se ao doutor Bezerra de Menezes. Uma grande tradição espiritual, uma grande alma a serviço de Deus, doutor Bezerra de Menezes, abençoando o irmão Bruno Filizola com o trabalho da medicina celeste, ajudando a medicina da terra em seu favor. Bruno, Ercília Teixeira do Rio de Janeiro, orando por Cláudio Jorge, Aires, Jaqueline, Gabriel, Pedro Ragaz, Theo e Cândido Ragaz, Colimério também. Vamos ouvir agora a palavra do nosso irmão reverendo Leandro Antunes Campos, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, de Santos, São Paulo, na cruzada de religiões emanadas da religião do terceiro milênio. Olá, eu sou o reverendo Leandro Campos, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Por ocasião das comemorações do Dia Mundial da Religião, que tem por objetivo promover o respeito, a tolerância e o diálogo entre todas as diversas religiões existentes no mundo, que pregam o mesmo princípio, a bondade, é que eu me dirijo a esta linda família de legionários da boa vontade, esta maravilhosa miríade da militância ecumênica do terceiro milênio. Nós fomos surpreendidos em março de 2019 com o anúncio da pandemia, o Covid-19. Exigiu de todos nós mudanças drásticas em nosso cotidiano e, dentre elas, o isolamento, como a melhor forma de combater a disseminação do vírus. Isso nos afastou dos nossos familiares, amigos e também das nossas práticas coletivas de fé, em nossos templos e instituições religiosas. Nós lidamos, sem dúvida, com uma tragédia mundial sem precedentes. Entretanto, devemos concentrar todos os nossos esforços em fazer brilhar a luz de Jesus no mundo, através de uma corrente mundial de orações e de uma rede solidária de caridade e justiça, fundamentadas no mandamento do amor que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Com toda certeza, iremos vencer essa pandemia e sairemos dela mais fortes e unidos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Muito bem, amém. Muito obrigado, meu irmão reverendo Leandro Antunes Campos. E todos os legionários de Deus agradecem a você e a sua comunidade, a todos os irmãos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil de Santos, São Paulo, trazendo a sua mensagem de fé. Juntos venceremos, citou até o novo mandamento de Jesus. Que mensagem importante, como temos visto em todos os irmãos aqui, todos falando de coração, trazendo a sua mensagem num único ideal, como dizia o irmão Zarur. Todas as religiões levam ao mesmo ponto: Deus. E Deus é vitória, Deus é vida, Deus é paz, Deus é amor. Sérgio Martins Pessoa, do Rio de Janeiro, vibrando por Raimundo Paes Barreto Pessoa, Eutalina Martins Pessoa, Raul e Carmen, toda a família. Jefferson Magalhães Ferreira, de Santana, na Bahia. Alô, Jefferson, obrigado pela presença.
que você tá aqui com a gente. Também o nosso irmão Sérgio, do Rio de Janeiro, a tia Maria Valdeci da Silva Magalhães Martins, toda a família, o irmão Jefferson orando aqui. A Patrocínio dos Santos de Gravataí, no Rio Grande do Sul, agradece a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo por tantas bênçãos. Eidicleia de São Vicente, através do youtube.com/Boa Vontade TV, agradeço orando sempre para o bem de toda a humanidade. Parabéns, Eidicleia! Parabéns! Meu irmão Emerson Damásio, antes de mais uma mensagem aqui que virá da palavra da nossa irmã Maria das Graças Nascimento, coordenadora do movimento interreligioso e da Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro, dentro da Cruzada de Religiões Irmanadas, que é a primeira bandeira de vanguarda do contato interreligioso no mundo, porque o irmão Zarui fez reuniões preparatórias em outubro, novembro e dezembro de 1949. A primeira Cruzada de Religiões Irmanadas, com todos os irmãos tendo a oportunidade de trazer a sua mensagem em nome de Deus, que é amor, em 7 de janeiro de 1950. E aqui o irmão Paiva prestigia, irmão Emerson Damásio, no seu coração fraterno, Martinho Lutero. E nós temos aqui na página 258 do livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, a seguinte mensagem: um dos maiores questionamentos de boa parte daqueles que desejam a salvação espiritual é: o que mais agrada a Deus? O grande reformador Martinho Lutero tem a resposta citada pelo professor Leônidas Boltan. Abrir aspas, ter fé verdadeira e inabalável na palavra de Deus, que está contida nas Sagradas Escrituras, como vimos no Evangelho também, e que é das Sagradas Escrituras. E quem tem fé, e quem tem verdadeiramente fé, há de praticar boas obras, isto é, amará ao próximo, pois é impossível ter fé sem praticar boas obras, que são, assim, decorrências naturais e inevitáveis dela. E o irmão Paiva comenta: não sem motivo deixei claro nas minhas pregações durante anos que orar e vigiar são dois atos da política de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Emerson Damásio. Extraordinário, Mundameto, porque ao trazer a palavra de Martinho Lutero, respondendo a esta questão que mais agrada a Deus, ter fé verdadeira e inabalável na palavra de Deus, ele vai dizer: e quem tem fé verdadeira há de praticar boas obras. O próprio livro que você li, Mundameto, Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, as pregações do irmão Paiva, essa programação que está no ar, é uma comprovação do agrado a Deus, porque hoje é o Dia Mundial da Religião, estamos vendo e ouvindo palavras de tantos representantes religiosos, mas o irmão Paiva faz isso todos os dias, nos seus livros, nos seus artigos, e ele vai demonstrando a importância da fé, citando tantos representantes e tantos líderes de diversas tradições religiosas, mostrando essa unidade na diversidade e apresentando essa fé verdadeira, inabalável em Deus. Portanto, sem receio de mostrar irmãos de outras tradições de fé, sem concorrência religiosa, sem ter esse receio, mas mostrando a prática das boas obras, amando o próximo, procurando identificar o que há de várias tradições religiosas e irreligiosas, aquilo que pode convergir. Olha o amor ao próximo, pois é impossível, dizia Martinho Lutero, ter fé sem praticar boas obras. Então, o programa de hoje, a própria programação da Boa Vontade de TV, da Super Rede Boa Vontade de Rádio, e as atuações da Religião Divina e da Legião da Boa Vontade, são essa comprovação do amor ao próximo e do agradar a Deus, mostrando a fé verdadeira, mas uma fé ecumênica dentro do ecumenismo divino pregado pela religião do terceiro milênio. Isso, e esses irmãos queridos brilhando no programa com suas comunidades, graças a Deus. Agora é a irmã Maria das Graças Nascimento, coordenadora do movimento interreligioso e da Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro. Sou Graça Nascimento, coordenadora do movimento interreligioso do Rio de Janeiro, e venho aqui hoje para colocar algumas questões em relação a essa travessia que nós estamos fazendo por conta da pandemia do coronavírus. Bom, o que eu observo? Eu observo que todas as tradições, de uma forma ou de outra, estão se unindo, né? Elas estão se unindo e fazendo suas ferramentas, suas orações, juntas, em determinados momentos. Outras fazem dentro
seu método de chegar até o seu segmento. Então isso é muito bom, é um momento em que a gente está verificando que a intolerância religiosa ela já é verdadeira naqueles grupos em que tem valores realmente ligados aos bons princípios e à ética. Então, o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que continuar nessa estratégia. Nós temos que cada vez mais trabalhar juntos, mostrar que os valores verdadeiros do amor, da alegria, da solidariedade, todos esses valores que todas as tradições têm como fundamento, podem ser vividos, né? E que a convivência é possível. E continuar o trabalho. Se outros acham que não é por aí o caminho, nós enviamos luz para eles. O que não podemos é entrar em conflito, porque a linguagem religiosa é uma linguagem amorosa. Então, eu tenho fé, de verdade, que nós vamos ultrapassar tudo isso e sairemos muito, muito, muito mais fortes, mais unidos e com melhor compreensão e entendimento sobre o propósito de vida, que é ser feliz. Então, agradeço a oportunidade de vir aqui colocar essas palavras à LBV, que sempre e sempre foi e será uma instituição que trabalha o serviço de amor. Abraço para todos. Obrigado, minha querida irmã Maria das Graças Nascimento, coordenadora do Movimento Interreligioso e da Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro, pela importante mensagem dentro do Dia Mundial da Religião e da Cruzada de Religiões Irmanadas. Muito obrigado. Ensina o irmão Paiva o milagre que Deus espera dos seres humanos e espirituais é que aprendam a amar-se. E nós estamos vendo que isso é possível nesse grande encontro, mais uma vez. Paulo Maia, nosso irmão, que vai falar agora, presidente da Federação Espírita Brasileira em Brasília, capital do Brasil. Olá, saudações fraternais a todos. Meu nome é Paulo Maia, estou aqui falando em nome da Federação Espírita do Distrito Federal, onde atualmente sou o presidente. É uma honra grande estarmos aqui nesse momento tão importante da humanidade. A fé tem sido o nosso bastião para resistir às grandes agruras que a pandemia trouxe para nós. Assim, manter a fé nesse momento, embora possa parecer difícil e duro, mas talvez seja o momento de onde realmente devemos mostrar nossa fé. Lembramos que o grande modelo da humanidade, Jesus, nos ensinou pouco antes de partir da sua convivência conosco física. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele diz eu venci o mundo, ele está dizendo que o amor venceu o mundo. E que nós podemos então nesse momento refletir se estamos sob o jugo do amor, embora pareça difícil esse momento, a justiça divina está acima de tudo. Então que possamos manter nossa fé, nos conectar intimamente com o divino, retomar a nossa conexão com nós mesmos, pois estávamos num piloto automático, levando a vida de forma automática, sem pensar na grande razão de aqui estarmos. Assim, muita paz para todos e que possamos ir ao encontro dentro de nós desse caminho de luz que vai nos levar ao reino de amor. Muita paz. Muita paz, muito obrigado, meu irmão Paulo Maia, presidente da Federação Espírita Brasileira de Brasília, capital do Brasil. Já já a palavra do irmão Paiva, nesse espírito da religião na vanguarda, fraternidade ecumênica, ele que explica que o amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas. Agora nós vamos ouvir o nosso irmão, monge Shojo Sato, coordenador do Templo Budista Terra Pura de Brasília, capital do Brasil, na Cruzada de Religiões Emanadas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.
Namastê. Namastê é uma palavra indiana que significa bem-vindos, bem-vindas, também sinal de agradecimento e de respeito. Eu falo a vocês como alguém que homenageia a co-irmã LBV. Eu sou monge santo do Templo Shin Budista de Brasília, mas falo a vocês como alguém que foi visitado pelo Covid-19 nos meados do ano passado. Eu sofri esta doença como muitos sofreram. Eu compartilho este aprendizado com todos vocês, com todas vocês. Este ano, certamente, estamos esperando que a vacina, além de outras medidas de bom senso e recomendadas pela ciência, como isolamento social, como distância regulamentar, como o uso da máscara, continue. Temos que preservar a saúde física, mas a saúde mental também. Só podemos chegar ao bem-estar emocional e espiritual cuidando da saúde física e mental. Este é o grande aprendizado e a nossa meditação certamente destinada a todos e a todas, independentemente da crença, independentemente da classe social, do nível de renda, do nível de cultura, que esta meditação nos traga saúde física, saúde mental, para o bem-estar emocional e espiritual de todos nós. Muito obrigado, monge Sato, nosso querido irmão, coordenador do Templo Budista Terra Pura de Brasília, trazendo a sua mensagem. E antes da palavra do irmão Paiva, vamos ouvir agora o nosso irmão pastor Renato Tolissano, Igreja Nova Vida, Rio de Janeiro. Olá, eu sou o pastor Renato Tolissano, da Igreja de Nova Vida em Culubandê, São Gonçalo, Rio de Janeiro. E nós fazemos parte da grande tradição cristã. Nós temos enfrentado essa pandemia do coronavírus baseado fundamentalmente no Salmo 46. É fato que a Bíblia tem nos ajudado de Gênesis a Apocalipse, com a sua palavra de esperança, com a sua palavra que revela um Deus que nos ama, que cuida da nossa vida. Porém, é necessário olhar para alguns textos de forma específica. E nós temos feito isso com o Salmo 46. Salmo esse que foi escrito pelo rei Ezequias, que era rei, mas também poeta. E ele descreve um momento tão crítico da história de Israel, que eles estavam cercados por um exército. Mas mesmo estando cercado por um exército, Ezequias declara: o Senhor é o meu refúgio e também a minha fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Ezequias acalma o povo, dizendo: por que vocês estão desesperados? A situação que os seus olhos estão contemplando é difícil, é dura, porém, ele também é refúgio. E no mesmo tempo que ele é refúgio, ele também é fortaleza, aquele que concede força em meio a sofrimento e em meio à dificuldade. E ele também é socorro bem presente na hora da angústia. Então, a tradição cristã, a fé cristã, nos ajuda nesse momento de dificuldade, de dura realidade, nos dizendo: Deus é refúgio, Deus é fortaleza e Deus é socorro bem presente na hora da angústia. É dessa forma que temos enfrentado e temos encontrado esperança, consolo nesse momento tão difícil.
Muito obrigado, meu irmão, pastor Renato Tolissano, Igreja Nova Vida, no Rio de Janeiro, na Cruzada de Religiões Emanadas, trazendo essa mensagem. O profeta Samuel dizia: até aqui nos trouxe Deus, o irmão Paiva completa com fé e adiante nos levará. Um abraço ao irmão Clariano, fazendo aniversário hoje, mais vivo do que nunca no mundo espiritual. Homenagem da sua esposa, Dona Vita, dos seus filhos, netos, bisnetos e de todos nós. Feliz aniversário, Clariano! Feliz aniversário com Jesus no coração. E com a palavra, o irmão presidente e pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, fundador do Templo da Boa Vontade, criador desta tribuna ecumênica para todos, a comunicação 100% Jesus. Com a palavra, o irmão Paiva Neto, 64 anos de comunicação 100% Jesus a serviço de Deus. Meus amigos e meus irmãos, eu tenho aqui aos professores do Instituto de Educação José de Paiva Neto essa matéria, o sentido da religião. Por que o senhor dá tanto valor à religião? Porque ela cuida do nosso sentimento, e principalmente para quem vai ensinar. Mas então o ateu não pode ser professor? Claro que pode. Religião é a fraternidade, é o bem-querer às criaturas, que se expressa na ação. Porque não adianta só você querer bem às pessoas, você tem que agir. Como nós já dissemos várias vezes aqui, é preciso fazer alguma coisa. Não adianta ficar só reclamando, 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 é fácil. Tem que chegar e fazer, como a Legião da Boa Vontade faz. Então, a minha mensagem aos professores e todos os membros do Instituto de Educação José de Paiva Neto é que cuidem bem do sentimento, não somente dos alunos, mas dos seus próprios sentimentos. Porque só se pode doar aquilo de que estamos repletos. É Jesus quem afirma, fala a boca de que está cheio o coração. E nesse instituto, justamente, a gente não cuida somente do cérebro, cuida também da alma, expressa do coração. Porque senão a gente vai formar pessoas que vão ter grande cultura e vão tornar a sociedade cada vez mais estéril. Se usar bem o coração, no sentido mais elevado, a fertilidade em obras, em realizações, tudo isso crescerá e teremos um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Você não acredita? A LBV é uma prova disso. O povo, quando respeitado, faz surgir e crescer uma legião da boa vontade. As nossas palavras
são justificadas por nossas obras. Bem, vamos então ao sentido da religião, caros professores, caros assistentes, todos que estão aí trabalhando por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Não é isso que vocês querem para os seus alunos? Religião é para tornar o ser humano melhor, integrando-o no seu Criador pelo exercício da fraternidade e da justiça entre as suas criaturas. Aí eu começo a escrever. Nada melhor para saudar o terceiro milênio do que falar sobre os assuntos transcendentais, aqueles que erguerão definitivamente o homem espiritual, capaz de domar os excessos materializantes, firmados sobre a mentalidade de que o consumismo desenfreado é a felicidade ideal para a criatura humana. Pensar assim é uma fraude, é um dolo. A começar pelo fato de que multidões não possuem o suficiente, prestando atenção, multidões, não são 2 ou 3 ou 4, não possuem o suficiente para se manterem dignamente vivas. Eu não sou contra o comércio, é claro. Seria uma doidice. Apenas tenho a convicção de que o ser vivente, com seu espírito imortal, deve ser o centro da economia e não um seu joguete. Daí o valor do sentimento religioso quando verdadeiramente se expressa pelo amor, o regente supremo da fraternidade e da solidariedade de que o mundo continua carecendo. Economia sem sentimento superior de alma resulta nos diversos tipos de poluição que vão liquidando, a olhos vistos, a nossa residência coletiva, a Terra. Para superar esse estado de coisas, quebrar essa estrutura alienada de progresso e de destruição, é preciso que todos se unam, religiosos e ateus. Acima de tudo, há que vigorar a fraternidade, capaz de reunir os adversos e fazer surgir de seus paradoxos soluções para os problemas que estão afogando a humanidade em crescente fuligem. Porque o que está caindo sobre nós aí é fuligem, pessoal. A esse processo de harmonização para transformar ativamente a criatura humana e a sociedade, é claro, chama-se também ecumenismo. 21 de janeiro é o Dia Mundial da Religião. Conforme escrevi nas minhas colunas na Folha de São Paulo e em outras publicações do Brasil e no exterior, na década de 1980, quer dizer, no século passado, no milênio passado. Hoje o pessoal fica brincando assim, ué, você é do século passado, você é do outro milênio. Isso é para provar a relatividade das coisas, do tempo. E, no entanto, século passado e outro milênio estão logo ali, ó. Já dizia Immanuel Kant que o tempo é a grande mentira dos homens, é mesmo. Então, como eu dizia, já na década de 80, escrevendo na Folha de São Paulo e em muitos outros jornais, muitas outras publicações, não vejo religião como ringues de luta livre, nos quais as muitas crenças se violentam no ataque ou na defesa de princípios ou de Deus que é amor e que, por isso, não pode aprovar manifestações de ódio em seu santo nome, nem precisa da defesa raivosa de quem quer que seja.
Alcílio Zarur, proclamador da religião de Deus, alertava: o maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus. Então, eu compreendo religião como fraternidade, como solidariedade, união, respeito à vida, iluminação das almas. Só posso entendê-la como algo dinâmico, vivo, pragmático, realizador, que abre caminhos de luz no espírito dos homens e que, por essa razão, tem de estar na vanguarda. Não a entenderia a religião se ela não atuasse também de modo prático na transformação das realidades tristes que ainda atormentam os povos. Esses, cada vez mais, estão necessitados de Deus, que é antídoto para os males sociais, morais e espirituais, incluídos o imobilismo, o sectarismo e a intolerância degeneradores, que obscurecem o espírito das multidões. Religião é para tornar o ser humano melhor, integrando-o no seu Criador, pelo exercício da fraternidade e da justiça entre suas criaturas. Com apurado senso de oportunidade, preconizava o profeta Maomé no Alcorão Sagrado. Cremos no que nos foi revelado e que vos foi revelado. Perceberam? Cremos no que nos foi revelado e no que vos foi revelado. Nosso Deus e vosso Deus é o mesmo. A Ele nos submetemos. Agora vamos nós continuando aqui, depois de ouvir o profeta Maomé. O Pai Celestial é fonte inesgotável de sabedoria e entendimento, quando não analisado sob forma antropomórfica. Esse negócio, Deus antropomórfico, criado à imagem e semelhança do homem, é que é uma desgraça. Vocês estão ouvindo as cigarras cantando, não é? Nós estamos aqui no meio do mar, no meio da natureza. Daqui a pouco não vai haver ar para respirarmos. O ar já está ficando meio prejudicial à saúde. Nas grandes cidades é chumbo puro. Aí vocês veem às vezes, dizem assim, o meu material aqui metálico aqui em casa se estragou todo. Isso é a poluição da lagoa no Rio de Janeiro, ou então aqui dos carros em São Paulo, ou então lá em Salvador, Bahia, ou em Porto Alegre, ou em Paris, ou em Nova York. E o nosso pulmão? E os nossos olhos? E o nosso organismo? Também está sendo corroído. Essa mentalidade de defesa da nossa residência coletiva, que é a terra, deve ser incutida nos jovens do Instituto de Educação José de Paiva Neto, em todos os órgãos da LBV, onde há crianças estudando, a terceira idade também estudando, que a terceira idade hoje, com o avanço da ciência, vai ficar novinha, cada vez mais novinha. Está havendo um progresso tremendo, progresso tecnológico, científico, mas é preciso também que o coração progrida, porque senão é aquele desnível na balança e não há equilíbrio. Sem equilíbrio. Só que dessa vez o homem está tão armado que uma loucura aí pode destruir a nossa casa. Que olhar de outro planeta para cá, ver a terra pegando fogo por causa da estupidez humana. Olha a advertência do profeta Isaías, que tantas vezes eu disse aqui. O Pai Celestial é fonte inesgotável de sabedoria e entendimento, quando não analisado sob forma antropomórfica. Vem-me à lembrança esta manifestação de Santa Teresa d'Ávila, a taumaturga espanhola, que disse: procuremos sempre olhar as virtudes e as coisas boas que virmos nos outros e tapar-lhes os defeitos com os nossos grandes pecados. Quer dizer, para de condenar os outros, rapaz.
Macaco, olha o teu rabo, diz o ditado popular. É claro que se a pessoa estiver errada e você tiver uma função administrativa ou uma função de comando, você tem que corrigir. Tudo evolui. Ontem se afirmava que a Terra seria o centro do universo. Que arrogância, hein? Arrogância intelectual. Tudo evolui realmente. Por que então as crenças teriam de parar no tempo? Pelo contrário, religião, quando sinônimo de solidariedade e de misericórdia, tem de caminhar harmoniosamente na vanguarda. Bem a propósito, esta meditação do nada menos que cético Voltaire. Todos conhecem o Voltaire como cético, mas ele se levantava contra os abusos religiosos. A tolerância é tão necessária na política como na religião. Só o orgulho é que é intolerante. Aliás, o verdadeiro religioso respeita até mesmo os ateus, porque afinal eles também são filhos de Deus, portanto nossos irmãos. Rimou e é uma verdade ecumênica, senão, para que o sentimento de religiosidade que nos deve, por exemplo, unir no esforço contra a fome e a violência? Cabe ainda aqui recordar este pensamento abrangente do saudoso Zarur. Religião, filosofia, ciência e política são 4 aspectos da mesma verdade que é Deus. Ora, querer conservar esses ramos do saber universal, confinados em departamentos estanques ou em odioso conflito, tem sido a origem de muitos males que nos afligem, em especial tratando-se de religião entendida no mais alto sentido da fraternidade. É principalmente da sua área que deve vir o espírito de solidariedade, que faltando à comunicação, à ciência, à filosofia, à educação, à economia, à arte, ao esporte, à política, resulta na frieza de sentimentos, a qual vem caracterizando as relações humanas nos últimos tempos. A ausência de fraternidade tem suscitado grande defasagem entre progresso material e amadurecimento moral e espiritual. Mas é sempre hora de aplacar ressentimentos. Entretanto, não haverá paz enquanto persistirem cruéis preconceitos humanos e desníveis sociais criminosos, provocados pela ganância, que por meio da eficiente educação com a espiritualidade ecumênica devemos combater. Pela insistência na busca do progresso, que menospreza o sentido da espiritualidade ecumênica, que é a relação interior das almas com seu Criador Supremo, o ser humano condena-se à desumanidade permanente. Tal estado de anomalia geral é resultante da mentalidade belicosa que gerações vêm preferindo, por exemplo, ao novo mandamento de Jesus. Quer dizer, dão preferência a esse lado terrível da alma em atraso, a querer viver o mandamento novo do Cristo, que serve para qualquer criatura humana. O ecumenismo que nós pregamos aqui, ele está acima de todas as coisas, porque é um ecumenismo das almas, o ecumenismo dos corações, o ecumenismo da fraternidade, da solidariedade, que vigora em todos os povos, religiões, crenças, ideologias que queiram realmente sobreviver. Porque a coisa vai ficar muito grave se o dinheiro for o rei dos nossos destinos. E nós não queremos isso. O rei dos nossos destinos é um Deus que é amor e que nos dá livre-arbítrio, que
que precisamos usar bem. Amai-vos, disse Jesus, uns aos outros como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Porquanto, assim como o Pai me amou, eu também vos tenho amado. Permanecei no meu amor. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34, capítulo 15, versículos 12, 13 e 9. Se não optarmos por caminhos semelhantes, caminhos do amor, da fraternidade, da solidariedade, estaremos sentenciados à realidade denunciada pelo Gandhi, olho por olho, e a humanidade acabará cega. Ora, sempre um bom termo pode surgir quando os homens nele, lealmente, não com hipocrisia, promete aqui, descumpre ali, se empenham. Isso tem feito que a civilização, pelo menos o que temos visto por aí como tal, milagrosamente sobreviva aos seus piores tempos de loucura. A sabedoria do Talmud dá o seu recado prático. A paz é para o mundo o que o fermento é para a massa. Exato. Há quem prefira referir-se ao espírito religioso, exaltando desvios patológicos ocorridos no transcorrer dos milênios. De modo algum incluo nestes comentários os historiadores e analistas de bom senso. Creio que essa hora seja terminada, porquanto maiores são as razões que nos devem confraternizar do que as que só servem para acirrar rancores. Por isso, no Instituto de Educação José de Paiva Neto, formam-se cérebro e coração. O ódio é arma voltada contra o peito de quem odeia. Muito oportuna, então, esta advertência do pastor Martin Luther King, que não negou a própria vida aos ideais que defendia. Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não a arte de conviver como irmãos. Grande esse pensamento. Bom, por isso costumo dizer nas minhas palestras radiofônicas que o milagre que Deus espera dos homens é que aprendam a amar. Eis aí, meus amigos e irmãos, que me honram com sua audiência, em particular a equipe que mantém vivo e atuante o Instituto de Educação José de Paiva Neto, os centros comunitários educacionais da Legião da Boa Vontade, suas escolas, seus lares para velhinhos, enfim, tudo aquilo de belo que a LBV constitui na luta por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Sem amor, o ódio reinará sobre a terra. Sem fraternidade, não haverá sobrevivência. E sem solidariedade, a terra inteira um dia morrerá de fome. A começar por fome de amor. Porque quem não ama não sabe realizar nada que seja correto. Quando eu falo em correto aqui, é no sentido daquela correção que vem de Deus, do Criador para as suas criaturas, de um Deus que é amor. Ensinemos as crianças, os jovens a amar, e o mundo será transformado. Deus está presente, viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.